Oi? Já se perguntou por que o Brasil está atrasado em seu desenvolvimento em relação a outros países do mesmo porte? E por que sempre dizem que falta investimento em indústrias no nosso país? Bom, eu já me perguntei muito sobre essas coisas e por isso trago esse vídeo. Para a gente entender o motivo dessa zona total no Brasil, precisamos partir do princípio histórico. Se você estudou história do Brasil, provavelmente sabe como foi a descoberta e colonização daqui. O Brasil foi composto principalmente por africanos, índios, holandeses, alemães, italianos e pelos nossos colonizadores, os portugueses. Porém, o Brasil era basicamente um lixão de Portugal. Só a nata da sociedade portuguesa estava no Brasil. Era melhor ser roubado por piratas em alto mar do que aportar no Brasil. Assim diziam os marinheiros quando ouviam falar do Brasil, já que ao descer em solo brasileiro, havia um alto risco de serem roubados, seja por ladrões ou pelos governantes, que cobravam altas taxas. Para a elite do governo, era possível cobrar altos valores, pois na mentalidade dessas mesmas pessoas, era fácil enriquecer sem nenhum escrúpulo, em uma nação que era totalmente dominada por Portugal. O estudo citado foi feito pela historiadora Adriana Romeiro e revela que diversos documentos do século XVI e XVIII constataram diversas falcatruas realizadas pelos portugueses dentro da nação brasileira. Durante seu pós-doutorado, a historiadora Adriana Romeiro levantou documentos com datas de a partir do século XVI, constando diversas acusações contra os governantes portugueses instalados aqui no Brasil. Descobri coisas assustadoras, desde o envolvimento dos governantes em escândalos sexuais até casos mais escabrosos de enriquecimento ilícito por meio de corrupção, conta Adriana para o jornal Estado de Minas. Romeiro descobriu diversos enriquecimentos ilícitos, não só de governadores, mas também de políticos e altas autoridades da época. Um dos nomes de maior destaque era Mendes Sá, que durante os anos de 1555 e 1572 foi o governador-geral do Brasil, acusado pela prática de enriquecimento por meio de corrupção dentro do seu governo. Os atos ilícitos do governador eram tão conhecidos naquela época que os mercados de escravos, quando vinham da África sentido Rio da Prata, eram obrigados a parar no Rio de Janeiro e pagar propinas altas para a capitania de Mendes Sá. A corrupção que vemos hoje é a multiplicação dos atos praticados no período colonial brasileiro. Nem os maiores corruptos do século XVI podem ser comparados aos corruptos do século XXI, já que os bandidos da elite do nosso tempo roubam muito mais do que aqueles que vieram de Portugal. Para satisfazer seus luxos, retiram dinheiro da saúde, da educação de nossas crianças e da segurança pública, que tanto almejamos. E saber que tudo isso foi plantado na nossa terra pelos ladrões portugueses que roubaram a nossa nação. Devolvam o nosso ouro, malditos! Aqui fechamos a parte relacionada à história. Obviamente não podemos levar isso só como base, mas a colonização portuguesa enviando a nata da sociedade para cá influenciou muito a atual situação no Brasil. Agora podemos adentrar de fato no conteúdo do vídeo. Por mais que nossa terrinha seja absurdamente rica em recursos naturais, nunca tivemos uma riqueza em liderança política. Quase todos os líderes políticos que o Brasil já teve foram péssimos, roubaram e desviaram dinheiro. Poucos deles realmente tentaram fazer algo e investir em alguma coisa. Com base nisso, dá para se entender um pouco o nosso atraso em desenvolvimento perto dos outros países. O Brasil já perdeu inúmeras chances de se industrializar em setores comuns, como, por exemplo, a produção de algodão. Final do século XIX, a Inglaterra não conseguia comprar algodão dos Estados Unidos, pois lá estava acontecendo a Guerra Civil. Nesse período, a Inglaterra estava comprando algodão do Brasil. Após o fim da Guerra Civil Americana, eles resolveram investir fortemente na base de uma nação, no caso, a educação. Com isso, e algumas outras passadas de perna nos outros países, eles chegaram aonde estão. Os Estados Unidos são uma das maiores, se não a maior potência que existe atualmente. Na época que a Inglaterra encheu os nossos bolsos brasileiros de dinheiro, em vez dos líderes investirem na educação do povo, eles preferiram gastar com outras coisas. E isso sempre se repetiu. Nosso país era para ser grandioso, mas por causa de líderes políticos péssimos, ainda estamos sem uma boa base e sem um golpe certeiro em alguma indústria que nos beneficiaria. Ai, esse slogan. Precisamos industrializar o Brasil. Parece até piada. Nós precisamos realmente industrializá-lo, mas com coisas e técnicas novas. Investir em indústrias que já possuem empresas fortes no ramo é burrice. Indústria de microchips, Taiwan e Estados Unidos. Montadora de veículos, Japão, Alemanha e Estados Unidos. Indústria bélica, Estados Unidos, China,
Rússia... O Brasil não ia conseguir sequer um ferrolho de arma para entrar nesse ramo. Eu poderia ficar aqui até amanhã listando inúmeras indústrias que o Brasil já cogitou entrar para competir. Mas pra que competir pelo palco, quando você pode ter o palco limpo para a sua obra? Onde nós teríamos chances de crescer? Em ramos não explorados. Como o cientista Miguel Nicoleles disse ao podcast Ciência Sem Fim, nós temos uma das maiores redes públicas universitárias do mundo, rede federal. Ninguém sabe disso, tá? Nós temos uma das maiores redes públicas universitárias do mundo. Ninguém fala disso. Rede federal, estou me referindo, Sim. né? É muito maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Nós temos... A medicina brasileira é de altíssimo nível. A biomedicina brasileira é de altíssimo nível. Tem indústrias múltiplas, inclusive na minha área de neurotech, por exemplo, e que o Brasil tinha chance de criar essas indústrias e ser pioneiro e ser player. Mas nós estamos pensando nas indústrias que já foram. Não adianta aumentar o consumo de automóvel. Não vai levar a lugar nenhum. É voo de galinha. Entendeu? A ciência é um ramo muito forte para se explorar. Porém, o Brasil como nação/país odeia ciência. Por exemplo, cargos políticos relacionados a essas áreas são usados como moeda de troca e geralmente ninguém dá a devida importância para eles. O Brasil já teve vários gênios, mesmo com toda a dificuldade em relação à educação. Porém, muitos deles não conseguem seu destaque realmente merecido devido à falta de importância gigante que a nação demonstra em relação a eles. É muito mais vantajoso para um político ganhar dinheiro apenas durante o seu mandato do que investir fortemente no país para gerar lucro. E depois cai. Mas para o político, tanto faz. Daqui 4 anos, ele não vai estar mais ali. Mas para a gente, povo, nação, afeta muito. Você é brasileiro, provavelmente, então sabe o que estou falando. Vale ressaltar que a ciência não seria o único ramo, mas sim um ótimo exemplo de ramo que traria muitos benefícios e frutos para o nosso país, talvez até alavancando nosso desenvolvimento. Porém, nos resta apenas contar com a esperança e a sorte de que um dia o Brasil mude. E até que esse dia chegue, deixo essa sementinha do mal na sua cabeça. Bom, agradeço pela sua visualização. Se gostou, considere deixar um like e compartilhar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!